confesso pra você que sou simplesmente apaixonada por itens tradicionais natalinos. E é por isso que eu vim hoje aqui ensinar vocês a fazer os melhores biscoitos natalinos. Então, se você tá aí de bobeira nesse dezembrão sem nada pra fazer e sem criatividade, vem comigo que eu vou te ajudar. Mas antes disso, roda a vinheta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Então bora começar essa receitinha e vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, pode ser de qualquer marca, uma gema de ovo e a gente vai descartar a clara, uma xícara de açúcar refinado, pode ser de qualquer marca que você tiver aí na sua casa, uma colher de sopa de fermento químico, geralmente é o pó royal que a gente usa, né? Aqueles fermentos mesmo de fazer bolo. 200 gramas de manteiga sem sal, não pode ser margarina, tem que ser manteiga sem sal. Uma colher de essência de baunilha ou de nozes, essa minha é de nozes. E vamos precisar também da famosa, maravilhosa, aquela que nunca nos abandona, a famosa batedeira. Mas se você também não tiver batedeira, pode fazer com as mãos também, que não tem problema nenhum. Pra gente começar essa receita, a gente vai jogar primeiro no pote da batedeira a manteiga. E depois que a gente já adicionou a manteiga, a gente vai colocar um pouquinho de açúcar para ela não acabar sujando e voando do pote. Então, tendo o açúcar, fica mais fácil e segura ela mais ali dentro do pote. Aí a gente vai ligar a batedeira em velocidade mínima e vamos rodar ali lentamente para essa batedeira quebrar todos os pedacinhos da manteiga que a gente cortou, né? Eu tinha cortado em cubinhos. O importante é que a manteiga ela esteja gelada. Então vai adicionando o açúcar aí aos poucos e vai rodando. Vai chegar um momento em que ele vai estar bem misturado e aí a gente não vai precisar ficar rodando porque a batedeira faz esse processo. Essa é a textura que a manteiga precisa ficar. Como vocês podem ver, ó, ela tá como se fosse um creme. Depois disso, a gente vai adicionar a gema de ovo e aí não desperdiça nenhuma gota. Coloca toda a gema e se você puder, raspa até com a colher assim, ó, para poder pegar todo o restinho da gema que tá ali na xícara. Depois de ter batido e já misturado a gema, a gente vai acrescentar uma colher de sopa de essência. Essa minha, como eu já disse para vocês, é de nozes. E aí vocês colocam uma colher rasa, né? Colher de sopa rasa. Mistura bem, como vocês podem ver que a batedeira já misturou bastante, ela tá fazendo o processo de rodar sozinha. E aí nós vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, só que aí a gente vai adicionando aos poucos. Fica mais fácil para a batedeira bater e também ela mistura de maneira mais fácil. Então vou adicionando aos poucos ali e sem mistério nenhum, gente. Vamos lá que todo mundo consegue fazer essa receita. Depois que a gente já adicionou as 2 xícaras de farinha de trigo, a gente vai colocar uma colher de sopa de pó royal. Então, pode ser rasinha também, da mesma quantidade da essência de nozes que eu coloquei. E aí, mistura bem para que ela se misture em toda a massa. Misturei um pouco com a colher ali, para o fermento concentrar melhor na massa e depois nós vamos vir com a 3ª xícara de farinha de trigo. Então eu unto ali a minha mesa, ou você pode fazer também numa bancada, e aí a gente vai amassando essa massa. A textura que ela precisa ficar é o ponto em que a massa não gruda nem na sua mão e nem na bancada. Depois disso, a gente vai colocar o plástico filme e vamos levar à geladeira por 20 minutos. Então, embala ele bem direitinho
E é só colocar na geladeira. Enquanto isso, a gente vai separando ali as nossas forminhas, que é o molde da bolachinha que a gente vai fazer. Então, separei todos os que eu tinha. E enquanto isso, a gente vai limpando a bagunça também. E o papel que eu vou usar para colocar em cima para amassar a massa mesmo, vai ser esse papel forneável. Pode ser também papel manteiga, mas eu indico mais esse. Então, depois de 20 minutos que eu já tinha arrumado toda a bagunça, peguei a massa, cortei um pedacinho ali e comecei a abrir. Coloquei um papel embaixo e o outro em cima. E com esses copinhos mesmo que a gente ganha, geralmente em chá, casamento que a gente vai, eu acabei abrindo a massa. Se você tiver um rolo de macarrão, é muito mais fácil, né? Mas como eu não tinha, acabei usando o copo mesmo. Depois que eu abri essa massa, eu vim colocando todas as minhas forminhas ali em cima. Depois disso, coloquei o papel forneável na forma e aí fui tirando. É muito importante que a bolachinha fique nessa espessura, porque se ela ficar muito fina, na hora que vocês forem tirar aí do papel mesmo, para colocar na forma, ela acaba quebrando muito fácil. Então, se você tiver essas pazinhas também de patê, fica mais fácil de tirar. Depois que ela já assou, que tá bem douradinha assim, ó, eu levei ela ao forno por 10 minutos e aí ela ficou mais douradinha. Para começar a fazer o recheio é muito simples. Peguei essa barra que eu tinha de 1 quilo de chocolate branco e coloquei para derreter ali no micro-ondas. Então, de 10 em 10 segundos eu fui derretendo e também mexendo ali para que não queimasse esse nosso chocolate. Esse meu chocolate ele é muito fácil porque ele cristaliza rápido. Então, se vocês puderem comprar assim, fica muito mais fácil. Depois que já derreteu o chocolate, ó, que ele ficou em estado bem líquido, eu dividi nos potinhos pra gente já começar a fazer as cores, né? The first Noel, the angel did say. Para fazer as cores, eu usei esses corantes comestíveis mesmo e eu usei na cor verde, laranja, vermelho e branco. Então, sem mistério nenhum, é só misturar ali e bater bastante para que não fique nenhum gruminho desse tonalizante no nosso chocolate. Misturei bem e aí eu comecei fazendo mais claro e o restante que sobrou do chocolate eu adicionei mais cor para que ele ficasse mais forte depois e mais escuro. Com saquinhos plásticos eu fui colocando todos os chocolates de forma individual para que depois eu aplicasse na bolachinha. Aí não tem mistério nenhum, você vai decorar e também vai usar bastante a sua criatividade. Se vocês quiserem também ver modelos na internet, acaba até ficando mais fácil na hora de você fazer a decoração. Comecei fazendo essa minha árvore e depois joguei uns confeitos coloridos também para simbolizar as bolinhas da nossa árvore de Natal. Com palito de dente fui ajeitando ali e é muito fácil de você espalhar o chocolate. Depois de todos os biscoitos prontos, como vocês podem ver, eu coloquei ele numa forma e não precisou de papel forneável nada porque a gente ia levar para a geladeira. E não tem segredo nenhum, na hora que você faz a aplicação, ele já endurece um pouquinho o chocolate, mas aí a gente leva para a geladeira para finalizar. Noel, 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 born is the King of Israel.
meus amores, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar bastante no gostei, que me ajuda bastante na divulgação do vídeo. Compartilha aí com as amigas, com a mãe, com a avó, que sempre sabe aquela receita maravilhosa, mas ainda não conhece as bolachinhas de Natal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se tem alguma outra receita que vocês querem que eu traga. E é isso. Um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail